Irmãos, das consequências da queda do homem. Esse artigo do número 8, ele está dentro da nossa divisão que vemos sempre falando sobre ela, dentro da divisão da hamartiologia, que é o estudo do pecado. Então, na verdade, o artigo 8º, ele é a sequência do artigo 7º que nós vimos na semana passada, quando falou da queda do homem. Só relembrando, a nossa doutrina falava que o homem, assim era amado, dotado pelo Criador, ele era perfeitamente feliz, mas ele foi tentado por um espírito, Satanás, nós sabemos, desobedeceu ao seu Criador e destruiu a harmonia que existia entre o homem e Deus, perdeu a semelhança divina. Nós vimos que semelhança seria essa, e a gente viu que era a parte moral, e se tornou corrupto, miserável, e desse modo vieram sobre ele ruína e morte. Só que hoje nós vamos ver a continuação disso, que na verdade são as consequências de maneira mais direta que a queda produziu no ser humano, na humanidade. Então, a nossa doutrina congregacional nesse artigo 8º vai dizer o seguinte: estas consequências não se limitaram ao primeiro pecador. Lembrando, o primeiro pecador, Adão. Seus descendentes herdaram dele a pobreza, a desgraça e a inclinação para o mal, e a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda. Por consequência, todos pecam, todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. A queda do homem, ela não só trouxe resultados para Adão. Isso é importante a gente frisar. Mas a queda, ela trouxe resultados para toda a raça, já que Adão era a representação dessa raça. Por quê? É isso que nós vamos tentar estudar aqui hoje. E antes de mais nada, eu queria dizer, principalmente aqui nesse artigo, que para nós conseguirmos entender, compreender o que é que isso quer dizer, às vezes a gente vai ter que avaliar um pouco os nossos posicionamentos e, assim como tudo no estudo das Escrituras, vez ou outra a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente achava que era o correto, para que a gente consiga entender o que a Bíblia diz que é o correto. Então, eu estou falando isso porque essa minha fala se baseia na minha própria experiência, porque relacionado à queda e às consequências da queda, eu mesmo, como cristão, já pensei diferente, até me voltar para as Escrituras e estudar mais as Escrituras e avaliar outras pessoas também que ensinam sobre as Escrituras. E principalmente, a gente vai ver na nossa confissão de fé congregacional, que reafirma mais uma vez aquilo que eu não entendia que era assim. Uma coisa eu queria dizer, já para a gente abrir esse estudo, antes da gente destrinchá-lo. Eu só posso dizer e afirmar alguma coisa, espiritualmente falando, se a Bíblia ela me dá subsídios, se ela me dá informações para eu afirmar tal coisa. Eu creio que dentro daquilo que nós vamos estudar hoje, tem muita coisa disso também. Mas pastor, a Bíblia diz isso. Onde a Bíblia diz isso? A gente tem que realmente frisar isso, porque para a gente não incorrer no erro de uma maioria ou de um grupo de pessoas que afirmam categoricamente algo que a Bíblia não afirma. Certo? Vamos prosseguir aqui, destrinchando o artigo como a gente sempre tem feito. Falar primeiro sobre a herança do pecado. A primeira parte do artigo vai dizer que essas consequências não se limitaram ao primeiro pecador e vai falar dos descendentes que herdaram a pobreza e vai dando alguns itens aqui. Pobreza, desgraça, inclinação para o mal, incapacidade de cumprir bem aquilo que Deus manda. Isso são consequências que não se restringiram somente a Adão, mas a toda a raça. E aí, Romanos capítulo 5, verso 12, é uma base muito forte para isso, porque ele vai afirmar diretamente, Paulo aqui, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e assim o pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso
é o que nós chamamos dentro dos ensinos bíblicos de pecado original. E o pecado original, na verdade, esse termo foi dado inicialmente por Agostinho na história da igreja, mas o conceito já existia desde os apóstolos, porque a afirmação de Agostinho, quando vai dizer pecado original, eu gosto porque vai representar bem aquilo que ele é, porque veio da origem. É algo que todos os descendentes de Adão possuem, por isso que é original, vem lá de trás, e eles cometem os pecados por natureza, e por isso são indesculpáveis. Ou seja, originalmente, nós já somos assim. Por isso que Paulo vai dizer que nós já estamos mortos. Estamos mortos. E porque estamos mortos espiritualmente, nós pecamos. Esses itens aqui, que são citados no artigo, eles se remetem a um ramo da teologia chamado depravação total. Tem gente que acha que com a queda em Adão, só foram afetadas algumas partes do ser humano, espiritualmente falando. É claro que a gente sabe que continuamos com intelecto, inteligência, estamos falando aqui com um microfone, serviço de som, estamos transmitindo pela internet, Wi-Fi, por um caminho que a gente não está vendo, mas está aí nas ondas eletromagnéticas. Tudo isso é inteligência, ciência que Deus deu ao homem. São coisas boas. Então essa parte, é claro que nós entendemos que são dádivas que Deus dá e comunica ao homem. Mas quando nós falamos da depravação total e de que tudo foi afetado, significa que não existe nada espiritualmente no ser humano que busque a Deus. Está morto. E aí, a gente vai entender a depravação total como essa corrupção da nossa natureza moral e espiritual. No artigo 7 que nós já estudamos, a gente viu também que essa depravação total afetou todo o cosmos, que é todo o planeta, a criação de Deus. Então, somos mortos espiritualmente. Romanos 3, 23, Paulo ele vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte espiritual faz com que a gente esteja separado de Deus. É por isso, irmãos, que a gente não pode afirmar, para a gente tentar corrigir alguns termos errados que a gente tem, de dizer que todos são filhos de Deus. A gente vê lá fora as pessoas dizendo assim, todo mundo é filho de Deus. Não, não são todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, só aqueles que nasceram de novo, aqueles que não estão mortos. Pode ser que uma criatura, alguém que estava morto, possa se tornar filho de Deus. Estou falando aqui dentro dos termos bíblicos. O Evangelho de João, capítulo 1, vai afirmar exatamente isso, né? A todos aqueles que o receberam é que são chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, Paulo ele vai falar que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, quando recebemos a nova vida em Cristo, a nossa situação era essa de depravação total. Pecado original, mortos espiritualmente. Então, essa é a herança do pecado. Todos pecaram, estão mortos. Mas eu entendo que esse tipo de afirmação, apesar de ser bíblica, ela pode confundir um pouco as pessoas. Então, por isso, eu acho que algumas considerações são importantes agora no nosso estudo. Primeira consideração importante. Pecado original não significa que o pecado original ele faça parte da natureza original do homem. Lembre-se, do primeiro homem. Então Deus já fez o homem com o pecado original. Não. Deus fez o homem reto. Dentro daquilo que nós já estudamos, perfeito, ele estava completo. Inclusive com o seu livre-arbítrio, a possibilidade de pecar, de escolher, de ter as suas escolhas espirituais. Mas o homem errou. A partir dessa representação em Adão como representante, é que a raça tem o seu pecado original ali sendo imputado.
Mas Deus, ele não criou o pecado original. Então, isso é a primeira coisa que eu queria afirmar. Segundo, mesmo sendo algo herdado, ou seja, herdamos de Adão, isso não invalida o fato de que nós somos pecadores, porque todos nós pecamos. Eu já ouvi de várias pessoas, e na verdade, eu também mesmo já pensei assim, em um tempo da minha vida, que fazia a seguinte pergunta. Bem, se foi Adão quem pecou, por que eu tenho que carregar essa mazela do pecado comigo? Porque eu sou culpado por alguma coisa que eu não fiz, foi Adão que fez. É claro, irmãos, que essa é uma pergunta válida. Porém, duas coisas aqui são importantes. Primeiro, se eu estivesse lá, se você estivesse lá no lugar de Adão, será que nós não cometeríamos o mesmo erro da desobediência? Será? Eu não sei, pastor. Talvez sim, talvez não. Será? É uma pergunta que a gente não pode responder. Mas eu acredito que nós faríamos exatamente a mesma coisa. Desobedeceríamos. Uma segunda coisa importante. Quem fala ou defende que nós não podemos ser culpados pelo erro de Adão, geralmente vai dizer que Deus seria injusto, porque estaria punindo o erro de um em todos. Mas eu faço a seguinte consideração. Não é injustiça nós recebermos o pecado original por representação de Adão, porque também Deus providenciou a salvação sem depender de nós, dependendo de outra pessoa, Jesus Cristo. Então, se eu reclamo que eu sou culpado por causa de Adão, então, para ser coerente, eu também deveria rejeitar a salvação por Cristo, já que foi Ele quem fez tudo e não fui eu. Então, são duas coisas importantes para a gente pensar aqui, certo? Terceiro, não significa também, no pecado original, que o processo de reprodução do ser humano e nascimento seja pecaminoso. Que aí a gente já vai partir para um extremo, que inclusive algumas seitas é que afirmam que o sexo, a relação sexual para a procriação, isso é que seria o pecado original. Tem até uma igreja que é muito forte aqui em João Pessoa, Tabernáculo da Fé. O pastor tem programas em rede de televisão, que ele afirma categoricamente isso. Diz que o sexo foi o pecado original. Não teve maçã, não teve fruto, desobediência, não. O pecado foi o sexo. Inclusive, ele vai dizer que foi a serpente que fez sexo com Eva, e o fruto dessa concepção foi Caim, que depois matou Abel. Então, isso é uma heresia bíblica, uma distorção tremenda, baseado em meras especulações, não baseado em texto bíblico. Mas tem muitas pessoas que seguem essa igreja, Tabernáculo da Fé, que tem inclusive uma das sedes aqui em João Pessoa. E se nós não entendermos bem essa doutrina aqui, e entendermos que o processo de reprodução e nascimento, da forma como Deus fez, não é pecaminoso, a gente vai incorrer em erros de alguns cristãos que existem hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma igreja supostamente evangélica, que existia há alguns anos atrás, não sei se o pastor ainda está lá, aqui no bairro do José Américo, na época ainda que o pastor Carlos era o pastor de lá. E esse pastor dizia, no púlpito da igreja, aconselhava os irmãos, os casais da igreja, que na hora deles terem as suas relações sexuais, eles teriam que entrar no quarto, apagar todas as luzes, e eles teriam a relação sexual através de um lençol com um buraco feito no meio. Porque essa afirmação e esse ensinamento herético que ele faz para os casais da sua igreja é baseado num entendimento incorreto do que seja o pecado original e do que é que Deus fez, a ordem que Deus fez para a procriação do ser humano. Pecado.
Pecado, não a relação sexual. Pecado, quem faz esse tipo de afirmação. Não tem nada a ver com o processo de reprodução e nascimento. E uma última consideração importante do pecado original é que ele vem antes de nós cometermos pecados. Entenda isso, meu irmão. Ou seja, é a causa, o pecado original é a causa inicial de nós pecarmos. Eu, mesmo sem querer fazer propaganda, mas eu vou acabar fazendo, aquele jargão das propagandas das baterias Moura. Não sei se vocês lembram. Baterias Moura é inteligente porque dura mais ou dura mais porque é inteligente? É meio que essa pergunta do pecado. A gente peca porque a gente peca porque é pecador ou nós somos pecadores porque nós pecamos? Entenda. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado original é a causa inicial de tudo, não é? Apesar de que a primeira carta de João, no capítulo 1, vai dizer que se nós afirmamos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, porque quem afirma que não peca é mentiroso. É claro que, na prática, o que o apóstolo está dizendo ali são aqueles que cometem os seus deslizes. Mas analisando o restante da Escritura, a gente vai entender de que existe algo dentro de nós que já pende para o mal. É a natureza humana, pecaminosa. Em outras palavras, pecado original. É por isso que o artigo ele vai continuar falando da universalidade do pecado. Por quê? Começou lá em Adão. Então, por consequência, todos pecam. Todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22, diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui Paulo vai mostrar as duas coisas, né? Primeiro, a queda e a transmissão do pecado através da queda, e também a redenção através de Jesus Cristo. O primeiro Adão, que a gente chama, e o segundo Adão, aí Jesus Cristo, perfeito, e que fez aquilo que o primeiro Adão não fez, né? Obediência do início ao fim, e conseguiu a redenção para os nossos pecados, né? O mesmo sistema de representação está de um lado e também está do outro. Jesus é também o nosso representante, no sentido de que ele, através do sangue dele, do preço que ele pagou, nós somos hoje justificados e temos a salvação pelos méritos dele. Assim também como somos pecadores originais por causa do primeiro representante, Adão. Então, o texto vai falar dessas duas coisas e vamos entender que todos merecem ser condenados. Todos. É o que diz a nossa doutrina. Agora eu pergunto aqui, você acredita nisso? De verdade? Levanta a mão quem acredita. Certo. Muito bem, né? Se não todos, praticamente todos. Né? Todos merecem ser condenados. Por que todos merecemos ser condenados? Por quê? Por quê? Porque somos pecadores. O que é suficiente para levar um homem para a condenação eterna? Pecado. Pecado. Se o pecado é suficiente para levar um homem para a condenação eterna, significa que todos estamos mortos, todos estamos na ruína, porque já temos diversos textos aqui mesmo, nós já lemos pelo menos uns 3 ou 4, que afirmam que todos são, não escapa um. Na verdade, só teve um que escapou, foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi concebido com a semente do Espírito Santo. Foi diferente. Mas não veio na descendência de Adão, da maneira como sempre foi. Mas tirando isso, todos estão condenados. Então, irmãos, na verdade, para a gente fixar a universalidade do pecado, essa doutrina importantíssima para nós,
a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, será que realmente nós morremos espiritualmente com o pecado? Sim. Morremos espiritualmente com o pecado. Estamos mortos, separados de Deus. Aí eu faço uma pergunta. Todos nós somos pecadores por natureza, lembre, por natureza. Independente de raça, sim ou não? Cor, idade, religião. Religião. E os crentes não são mais santos do que os outros, não? Os protestantes, os evangélicos? É claro que não, irmãos. Todos nós, eu sou pastor e sou pecador também por natureza. Então, todos nós somos pecadores. Agora, uma última pergunta. E as crianças também são pecadoras e precisam de Cristo? Sim? Sim. Por que sim? Porque os textos bíblicos já afirmam que não escapou um. Todos precisam de salvação. Agora, eu queria me dedicar nessa parte final do estudo, falando sobre a questão das crianças, porque talvez seja um dos pontos que mais dê conflito nos nossos dias em relação à questão de criança é salva, criança é inocente, a criança morre e vai para o céu diretamente. O que é que a gente pensa? O que é que a Bíblia fala a respeito? O que é que Jesus disse a respeito? Ou não disse nada? Qual é a visão bíblica em relação à questão das crianças e à salvação? Então, na verdade, qual é a base de quem afirma de que toda criança que morre vai diretamente para o céu e não precisaria de nenhuma redenção pelo fato de ser criança, simplesmente, pelo fato de ser criança, ela já estaria salva, né? Se a gente faz um tipo de afirmação dessa, a gente está dizendo que era como se ela não estivesse com o status de pecado original. É como se ela estivesse em um outro patamar. Talvez quando chegar à idade da consciência, aí sim é que ela receberia o pecado original. Então, como ficam os textos bíblicos e como fica a lógica humana, como a gente consegue conciliar a nossa cabeça com aquilo que Jesus falou e também a própria visão das Escrituras, né? Quem afirma que uma criança, quando morre, ela vai diretamente para o céu, se baseia geralmente em dois textos que estão nos evangelhos. Primeiro é o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5, quando Jesus ele se aproxima dos discípulos e pergunta, olha, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama uma criança na hora, o versículo 2 diz isso, e coloca ela no meio deles. E aí o versículo 3, que está destacado aqui, vai dizer Jesus falando, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus vai continuar falando no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como essa, também a mim me recebe. Então, se baseia nesse texto. E também se baseia no texto de Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 15. Geralmente é um texto que eu uso na hora que a gente vai consagrar os nossos filhos na igreja. E também é um texto paralelo, né? Quando Jesus, na verdade, Marcos vai relatar que Jesus vendo isso, se indignou e disse, deixe a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o que esses textos querem dizer? Eles querem dizer que todas as crianças são salvas? Eles querem falar o quê? Temos que entender, irmãos, todo texto bíblico ele tem um contexto imediato. E também tem algumas coisas que a gente precisa tentar se aprofundar mais para poder buscar aquilo que os autores originais quiseram dizer naquele momento. Então, eu queria trazer aqui a expressão dos tais que a gente vê no texto de Marcos capítulo 10, que é a expressão grega toiton. Essa expressão, ela vai dar a ideia de desta espécie, ou deste tipo. Em outras palavras, e a gente vê isso também no texto de Mateus, não é que Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é de crianças e é por isso que elas já estão salvas 100%. Não.
Ele está dizendo que o reino dos céus é composto por pessoas que são dessa espécie. Que espécie? Pequenininho? Se fosse pequenininho por conta da idade em si, então estávamos todos perdidos. A gente teria que ter pelo menos uma pessoa adulta que, enquanto as crianças estivessem numa idade, ia matar todo mundo, porque se só no céu entra criança pequena, eles teriam que estagnar sua vida terrena em determinada idade para poder ser salvas. Então Jesus não está dizendo que o reino é desses pequenos, mas ele está dizendo que o reino de Deus é para pessoas desse tipo. Que tipo? O próprio contexto imediato vai falar. Quem se fizer como eles. Humildade da criança. A gente vê isso tanto no texto de Mateus, quanto também no texto de Marcos. Mateus, inclusive, no versículo 4, ele vai dizer, imediatamente depois, que ele vai dizer que, olha, se vocês não se tornarem como crianças, de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. Jesus vai dizer imediatamente depois, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, o contexto é de simplicidade, humildade, coisa que os fariseus não tinham. Jesus estava lidando, principalmente ali, nesse contexto aqui, com eles. E aí, Jesus usa uma criança para poder dar esse exemplo. E esse exemplo também é para nós hoje. Por quê? Porque se tem uma coisa que falta em nós é humildade, simplicidade, como uma criança tem. Mas, pastor, baseado nesses textos, nós podemos afirmar que, então, que uma criança, simplesmente pelo fato de ser criança, ela não vai ser salva ou vai ser salva? Se a gente vai querer tentar responder essa pergunta, recordando daquilo que eu falei no início do nosso estudo, a gente vai ter que ter algum texto que nos ampare para poder afirmar isso categoricamente. E aí, eu posso dizer aqui para vocês, eu não tenho nenhum texto que afirme que as crianças, pelo fato de serem simplesmente crianças, todas elas estão salvas. Mas aí eu quero fazer algumas considerações, para depois você não me atacar aqui de alguma coisa. Primeiro, a Bíblia diz que não existe diferença. Estamos vendo isso desde a semana passada. Todos pecaram. Todos pecaram. Inclusive, o salmista Davi, Salmo 51, verso 5, ele diz que ele nasceu na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Diz ali Davi. E a palavra hebraica para conceber, que é yashan, é a concepção dele mesmo, ali no acasalamento. Então, irmãos, não é questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. No acasalamento, a palavra antiga, né? Meio animal. Mas o que ele está dizendo é que antes dessa criança vir ao mundo, ela já tem a natureza do pecado. Se uma criança, antes de nascer, ela já tem a natureza do pecado, isso significa que, quanto ao pecado original, as crianças não são inocentes. Elas já foram concebidas assim. Elas são filhas de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Isso significa, irmãos, que a gente tem que entender que as consequências da queda são terríveis. E tem pessoas que, olhando para uma parte mais assim sociológica, quando a gente olha uma criancinha pequena, a gente olha e diz assim, não é possível. Essa criança é um inocente. Essa criança ela está do céu para dentro. E a gente quer resolver o que a nossa ótica humana vê, tentar harmonizar com textos bíblicos que nós não temos. A Igreja Católica Romana tentou fazer isso no decorrer da história. E ela criou 2 áreas, na verdade, para poder colocar pessoas no purgatório em que a Bíblia não tinha texto para poder dizer que estavam, mas ela criou na sua tradição para poder resolver esse problema. Eu não sei se todos aqui sabem, mas para a Igreja Católica não existe somente uma fonte de palavra de Deus. Para nós, a palavra de Deus é a Bíblia, só. Para a Igreja Católica, a Bíblia é a palavra de Deus, mas também a tradição da igreja é a palavra de Deus, e também a palavra do Papa é a palavra de Deus. Eles têm esses 3 itens que estão em pé de igualdade.
Então, em determinado momento, a Igreja Católica, na sua tradição, nos seus concílios, decidiu que todas as crianças que morreram sem ser batizadas, ou seja, sem ser pagãs, elas iriam para um ambiente no purgatório chamado limbus infanto. Nesse limbus infanto, elas ficariam ali, purgando os seus pecados, até determinado momento em que Deus poderia tirar elas do purgatório e levar para o céu. O Papa Bento XVI, foi um Papa recente aqui, eu acho que alguns aqui, inclusive, já lembram desse nome. Ele, com o seu poder de Papa, ele tirou essas crianças do purgatório, né, na cosmovisão católica, e levou todas para o céu. Então, hoje, a tradição católica, no seu catecismo, diz uma coisa, mas, de acordo com a última jurisprudência do Vaticano, as crianças não vão mais, as que não são batizadas pela Igreja Católica, não vão mais para esse purgatório. Veja só que volta algumas igrejas dão para poder afirmar alguma coisa e tentar resolver um problema da nossa mente. Porque o problema é porque às vezes a gente não consegue aceitar que não tenha um texto bíblico para explicar algo que a nossa mente entende como sendo o certo. E a igreja fez isso durante a sua tradução. E aí, pastor, se todos pecaram, Davi está dizendo que nasceu na iniquidade, em pecado concebeu a sua mãe, e as crianças que morrem sem aceitar Cristo? Recém-nascidas, como é que a pessoa vai aceitar Cristo? Um bebezinho de colo, como é que ele vai aceitar Cristo? Ele não sabe dizer nem gugu dadá. Elas serão salvas ou elas estão condenadas? Essas são as perguntas que não querem calar. Como a gente responde isso biblicamente? Como? Está falando aqui eleição. Tem gente que tenta responder com eleição, mas baseado em que texto? A gente fala especificamente para criança. Nós não temos. Até porque, pense comigo, fazendo um retrospecto bíblico. As crianças do tempo de Noé, que existiam ali. A gente vê, basicamente é isso que a narrativa do Gênesis vai nos mostrar, que tirando a família de Noé e os animais que entraram, todos ali rejeitaram a Deus. Tinha crianças ali naquele momento? Tinha. Qual o texto que a gente vai dizer assim, não, aqueles ali, Deus disse que era pela eleição, não vão. Ou esses vão, ou esses não vão. Então, se a gente for tentar achar texto bíblico, a gente tem que ser o mais claro possível. Para essas perguntas aqui, a resposta que eu posso dar é a seguinte. Nós não podemos afirmar biblicamente que todas são salvas. Não podemos. Nem que sim e nem que não. Por quê? Porque, agora vamos para os textos bíblicos, certo? Não relacionados às crianças, mas relacionados a temas em que a Bíblia não é clara e específica. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Primeiro ponto é esse. Texto de Jonas capítulo 2, verso 9, a parte B, ele vai afirmar que do Senhor vem a salvação. E em Apocalipse capítulo 7, verso 10, também vai dizer a mesma coisa. Quando eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao Senhor, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Irmãos, se as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, se do Senhor vem a salvação, se a salvação vem dele, se ele é o justo juiz, não fará justiça o juiz de toda a terra? A gente não pode fazer afirmação bíblica. Agora eu aqui, entenda, eu pessoalmente, pastor Antônio, eu acho que Deus, na sua soberania, já que ele é o justo juiz, ele é um Deus de misericórdia, talvez ele considere o fato de, na sua eleição, na sua escolha, ele fazer com que todas as crianças que não tiveram a idade de consciência ainda, que elas possam morar. Se ele é o dono da vida e ele ninguém morre ou ninguém mata alguém se não for segundo a permissão de Deus, então se ele permite que isso aconteça antes da idade da consciência, então eu acho pessoalmente que Deus considera isso, mas eu não posso afirmar biblicamente, porque eu só posso afirmar alguma coisa biblicamente se a Bíblia afirma. Eu não tenho texto bíblico. E os textos do Evangelho
de Mateus e de Marcos não falam isso. Eles falam de humildade e simplicidade. Eu acho que, geralmente, a gente tem que ter algo conosco. Nós não temos respostas para todas as perguntas, porque Deus, Ele se revelou da maneira como Ele quis, e Ele se revelou, só revelou aquilo que Ele quis se revelar. Só que como às vezes a gente busca muitas perguntas, aí a gente quer tentar ter respostas racionais para tudo que existe, e nem sempre é assim. A salvação, ela pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor. Porque às vezes a gente quer sempre saber se fulano ou se ciclano foi salvo. A gente tem realmente essa ânsia. Às vezes não é por mal. Às vezes a gente tem um desejo de que todos se salvem. E a gente vai, e eu vejo isso também em muitos pregadores, que fazem um apelo, que é mais uma apelação, né? Venha, 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 levante a mão, venha rapaz. Você não quer Jesus não? Eu quero. Ah, então venha, pronto, mais uma alma para Jesus. Eu sei que é um desejo que nós temos de ter respostas humanas. Mas a salvação, meus irmãos, ela pertence ao Senhor. Às vezes você já ouviu a palavra várias vezes e no recôndito do seu quarto, o Espírito Santo tira a venda dos olhos e a pessoa cai em lágrimas ali e responde à salvação. Então não depende de nós. O que nós sabemos é que as crianças, assim como todo descendente de Adão, elas precisam de salvação. Isso é fato. Isso é o que é bíblico. E aí vem a grande importância de nós ensinarmos para elas o caminho. Grande importância. Para que numa idade de consciência, elas tenham o conhecimento do Deus ao qual nós servimos. E se essa criança estiver nos planos divinos, dentro dos propósitos soberanos de Deus, lá como vemos em Efésios capítulo 1, ela vai ser salva, ela vai responder sim para a salvação. Não se preocupe se as crianças serão salvas, se não serão. O que a gente tem que se preocupar é que entender 3 coisas aqui, para realmente, de fato, nós encerrarmos. Primeiro, reconheça que eu e você somos pecadores. É consequência da queda. Certo? Todos nós tivemos essa consequência. E você? Se você acha, não, eu sou bonzinho, eu sou melhor do que fulano, que esclano, você não é. Em termos de aversão a Deus, você já teve, estávamos mortos, agora você está com em outra condição por conta de Cristo, não por sua causa. Primeiro ponto. Segundo ponto, se todos pecaram e as consequências da queda são essa, tenham amor pelas almas que estão perdidas. Porque às vezes a gente acha, não, fulaninho é tão bom, é melhor do que muito crente, Deus vai salvar ele. Eu volto para a palavra do presbítero Agdo, salvação é só em Cristo, meu irmão. Pregue a palavra para ele, que ele está morto nos seus delitos e pecados. Não é porque ele é um homem bom, é uma mulher boa, que ele vai garantir a sua salvação. A salvação não é por méritos humanos. E terceiro, agora relacionado às crianças. Entenda que se todos são pecadores, as crianças também herdaram o pecado original, elas precisam de Cristo. Então ensine desde criança as sagradas letras. E esse é um papel que a igreja faz, mas a igreja faz assim, desse tamanho. Porque quem ensina são os pais. Os pais é que têm a responsabilidade. A criança passa 40 minutos, 1 hora aqui, com as tias aqui na sala. E o resto da semana, na escola, na casa de fulano, na casa de ciclano. A responsabilidade é nossa, dos pais. Então, entender a doutrina do pecado original, as consequências da queda, é termos motivação para fazer aquilo que deve ser feito. E não ficar especulando. Quem vai ser salvo, quem não vai, não sei o quê, não sei o quê. Não. É fazer o nosso papel. E aí, ao Senhor pertence a salvação? Deixa com Ele. É Ele que faz. Amém?